Fala, meu aluno objetivo, fala, minha aluna objetivo, por cá, professora Clismane Alves, sua professora de Legislação Penal Extravagante, passando para a gente bater um papinho a respeito da nossa matéria para você, que vai fazer o concurso tão aguardado da Polícia Penal do Ceará. Acho que esse concurso só pede concorrência para o concurso da Polícia Militar, né? Porque um monte de gente quer ser policial militar, nem todo mundo quer ser policial penal. Mas é uma concorrência absurda que nós vamos ter e tem muita gente estudando há muito tempo para esse concurso. É muito complicado você ficar estudando tanto tempo para um concurso, principalmente, né, quando não tem previsão de edital ou quando vem se arrastando, né? Do jeito que está acontecendo aí com a Polícia Penal, edital no forno, edital saindo, edital queimado, enfim, né? Vamos aguardar que daqui a pouco chega o momento da aplicação das nossas provas. Aí vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá bom? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de legislação penal extravagante. Espero que esteja tudo bem com você, espero que você esteja sustentando esse período, porque vai valer a pena depois. Depois quando passa, chega o dia primeiro, o salário tá na conta, menino, tudo vale a pena. Acredite em mim, tá bom? Então a gente vai conversar hoje a respeito dessa matéria. Se você ainda não me conhecia, já me apresentei, né? Meu nome é Clismane, mas aqui embaixo tem um arroba que você pode me chamar lá para tirar alguma eventual dúvida, caso você tenha depois dessa aula, beleza? Então tá aqui, ó, o arroba Clismane Alves. Aproveita que eu tô falando de Instagram e segue também o objetivo, tá? É arroba objetivo o concursos, perfeito? Desse jeito aqui. Mas eu acredito que se você tá aqui, você já deva ter vindo lá do Instagram do Objetivo, né? Mas se tu não deu uma passadinha lá também, lá toda semana tem a atualização da agenda para que você saiba o que vai rolar aqui no YouTube para você, gratuito, 0800, só professor bom, só material top para tu arrebentar e gabaritar as questões da tua prova, tá bom? Então segue a tia e segue também o Insta do Objetivo, beleza? Aí, falando em seguir, né? Aqui embaixo tem um canalzinho que você pode se inscrever, é o canal da tia, porque se tu ainda não é inscrito aqui no nosso canal do Objetivo, tu clica logo aqui embaixo, te inscreve, deixa teu like, comenta, compartilha esse vídeo, tá certo? Então faz esse negócio aqui e aproveita e vai lá no canal da tia também, lá no Clismane Alves, com 2 S, aqui no YouTube. Geralmente, eu demoro um pouquinho pra postar, mas aí pode ser que tenha algum conteúdo lá que possa te ajudar nessa sua trajetória, nessa jornada de concurso público. Beleza, meu querido, tranquilo. Então a gente vai iniciar agora, depois de vendido aqui esse meu peixe, né? Lembrando que a gente tem curso na plataforma disponível para você que quer adquirir o melhor material para a sua preparação. A gente tanto em PDF, né, quanto em flashcard, guia de consulta rápido, vídeo aula, tem lá o site de questões. Então você entra em contato com o pessoal da Central de Vendas para adquirir o que você deseja, né, o que mais se amolda ao seu perfil de estudo e vem para a tribo, vem fazer parte dessa tribo de aprovados. Perfeito? Então vamos começar. Extravagante, nós temos 5 matérias, correto? A LEP, né, que você tem que saber. Se você não souber a LEP, você não vai para o concurso, né, da Polícia Penal, tem que saber o MEI da Lei de Execuções Penais. Tem a Lei de Drogas, desarmamento, crimes hediondos e tortura. Mamão com mel aqui, né, nem com açúcar, tá bom? Pelo amor de Deus, me saiba a matéria de legislação extravagante, tá certo? Eu, particularmente, acho que você tem que focar muito naquilo que você é deficiente. Geralmente, nós somos deficientes nas matérias básicas, né? A gente tem o português, a gente tem a informática, essa matéria empolgantíssima, né? Que geralmente você vai ver aqui com o nosso professor Lorival Kerman, com o professor Luciano, enfim, tem vários professores, né? Agora, tem que saber também o direito, né? Ai, professora, mas porque todo mundo sabe o direito. Aí todo mundo sabe. Se tu não souber, tu acontece o que contigo? Tu silas, beleza? Então, extravagante não pode deixar de saber, porque é a matéria mais fácil do concurso. Se tu não souber, passa um caminhão de gente na tua frente. Eu acredito que você não vai querer que isso aconteça, não é interessante, né? Dica-se de passagem, eu fiz o concurso do agente penitenciário em 2017, não era polícia penal ainda. Fiquei por 1 ponto na nota de corte, né? Fui aprovada, mas caí aí no corte, na distribuição das vagas por região. Lá na minha região tinha um quantitativo bem pequeno de vaga, né, já que eu sou mulher e não sou privilegiada com essa ampla concorrência maravilhosa de todas as vagas, né, que os homens são. Mas tudo bem, cai, tá? É legal? Não é legal. Então estude para ficar dentro das vagas, porque é um tormento. Não gostaria que você, meu aluno querido, passasse por isso. Beleza? Show de bola? Vamos então iniciar. E aí, meu querido, ó, se você não tem um raciocínio tão rápido quanto a tia, ou tá começando agora,
ou ainda não está tão bem assim, não consegue acompanhar esse ritmo de aula, eu não consigo reduzir muito. Então você vai esperar a live acabar e depois você vai apertar no bichinho aqui da configuração que tem desse lado de cá, certo? Aí meu filho vai diminuir para 0,75 e vai conseguir ver a aula de boa, tá bom? Se você consegue ver nesse nível aqui, ou até mais rápido, né? Tem aluno que consegue ver no 2,0, não sei como, mas se você consegue, parabéns, é isso mesmo, vamos embora. Beleza? Vamos lá então para o nosso material sem mais delongas e vamos iniciar tratando da nossa primeira questão, que vai falar acerca da Lei 8.072 de 90, Lei de Crimes Hediondos, que foi atualizada recentemente. Tem que saber o que foi incluído na Lei de Crimes Hediondos, tá? E um ponto muito sensível, né, que eu particularmente tocava antes das minhas aulas, é a respeito dos crimes cometidos por militares. Os crimes que estão no rol de crimes hediondos, antes dessa alteração, quando cometido por militares, né, aquelas situações do artigo 9º do Código Penal Militar, que você que está estudando para isso aqui não sabe, porque não cai na sua prova, mas existem algumas situações lá, por exemplo, o militar da ativa, né, comete um crime ali em serviço, eu estou dentro da viatura, cometo algum crime que está dentro do rol de crimes hediondos. Antes não era considerado hediondo, agora é considerado hediondo, né, desde ali de setembro de 2023, teve ali uma vacácio legezinha de 60 dias, então a partir de novembro começou a valer isso, tá? Fora que houve também a inclusão, né, de alguns institutos dentro do rol da Lei de Crimes Hediondos, tá bom? Então, meu filho, minha filha vai lá no site do Planalto, bota no Google, bota Lei de Crimes Hediondos Planalto, a primeira que aparecer, meu amor, vai baixar e vai fazer uma bela revisão para você no Silas na hora da sua provinha. Tranquilo? Dito isso, vamos embora. Acerca da Lei 8.072 de 90, Lei de Crimes Hediondos, assinale a alternativa correta. Vamos buscar a correta então, né? Após as alterações promovidas na Lei de Crimes Hediondos pelo pacote anticrime, né, que data aí do ano de 2019, que também alterou algumas leis, o crime de roubo circunstanciado, em qualquer de suas modalidades, passou a ser considerado delito hediondo. Por favor, né, me poupe. Isso aqui você tem que saber. Você tem que saber que são 3 as possibilidades desse crime de roubo ele ser considerado hediondo. Professora, quais são as possibilidades que nós temos do crime de roubo ser considerado hediondo? Primeiro, meu jovem, quando houver a restrição de liberdade de quem? Da vítima, é claro, tá certo? Restrição de liberdade da vítima, perfeito? Depois disso, a gente vai ter o crime de roubo sendo hediondo quando houver a ocorrência de lesão corporal grave ou morte, né? Morte a gente também pode chamar de latrocínio, perfeito? Beleza? E por último, a gente vai ter o roubo sendo hediondo quando tiver um emprego de arma. Qual que é a arma? É, professora? Arma, branco, canivete pode ser? Não, é emprego de arma de fogo. Professora, mas é porque a gente tem algumas classificações. A gente tem arma de fogo de uso permitido, proibido, restrito, pois é. Mas sempre que o roubo, né, acontecer ali nas circunstâncias que envolvem uma arma de fogo, é claro, para praticar esse roubo, né, não basta a pessoa estar ali armada com a arma dentro da bolsa, a gente vai ter um crime considerado hediondo, tá bom? Então é o roubo com emprego de arma de fogo, seja ela de uso permitido, seja ela de uso proibido, seja ela de uso restrito. E cuidado para não confundir o roubo com o emprego de arma de fogo com a posse ou porte de arma de fogo, né, de maneira ilegal. Porque no emprego de arma de fogo, no roubo, é qualquer arma de fogo. Mas se eu estou falando de outro instituto penal, que é a posse ou porte ilegal da arma de fogo, só será considerado hediondo quando a gente tiver essa arma de fogo de uso proibido, beleza? Então, cuidado para não confundir. O roubo com emprego de arma, todo tipo de arma de fogo, toda classificação, permitido, proibido ou restrito. Quando eu falo da posse ou porte de arma de fogo, eu estou falando necessariamente, se eu quiser que seja um crime hediondo, né, se eu estiver tratando de um crime que está no rol da Lei 8.072 de 90, tem que ser arma de fogo de uso proibido, beleza? Cuidado com o restrito, porque antes era considerado hediondo. Com a alteração do pacote anticrime, deixou de ser considerado hediondo, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, e ficou só o proibido, beleza? Então, em que pese nós estamos tratando do roubo, é necessário você se atentar a essa diferença. Beleza, meu querido? Então, a A está incorreta, né? B.
O delito de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum é insuscetível de indulto. Perfeito. Gabarito letra B de quê? De boi, né? Por quê? Porque os crimes hediondos, eles são crimes inafiançáveis, certo? E eles são imprescritíveis, né, professora? Negativo, tá? Os crimes hediondos e os equiparados, então 3TH, hediondos e o tráfico ilícito de drogas, o terrorismo e a tortura, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de quê? De graça, indulto e anistia, beleza? Então, eles são suscetíveis de graça, indulto e anistia. Então, quando eu falo do delito de furto qualificado pelo emprego explosivo, o crime de furto nessas circunstâncias é um delito que integra o rol de crimes hediondos e, naturalmente, ele será inafiançável e também insuscetível de indulto, já que ele é insuscetível de graça, indulto e anistia. Perfeito, meu lindo. Beleza? Vamos avançar. C. O delito de extorsão, quando praticado com o emprego de arma de fogo, é inafiançável. Aí aqui tu me quebra, né? Aqui você me quebra eu, tá errado. Não tem como tá isso aqui correto, porque o delito de extorsão, ele só será considerado hediondo quando o agente tiver uma lesão, tá? Qualquer que seja a gravidade dessa lesão, de acordo com o rol de crimes hediondos, quando advier, né, a morte, ou então quando houver, do mesmo jeito do roubo, a restrição de liberdade da vítima, tá bom? Restrição de liberdade da vítima, perfeito? Essas são as possibilidades da extorsão ser considerada hediondo. D. Nos crimes hediondos, a prisão temporária terá o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada de forma automática por igual período. Automática não, porque não é de bolo, né, meu lindo? Aqui, ó, de fato, a prisão temporária nos crimes hediondos, ela tem um prazo de 30 dias. Porque há alguma diferença, professora? Ah, não cai na sua prova, mas a prisão temporária, propriamente dita, ela tem um prazo de 5 dias, que será prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. No caso dos crimes hediondos, é 30 dias, perfeito. Entretanto, do mesmo jeito, ela será prorrogada por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Não é de maneira automática. Alguém tem que fundamentar e pedir a prorrogação para que o juiz conceda, tá bom? Então aqui tá errado. E é o condenado unicamente por crime de importunação sexual, crime constante no rol de delitos hediondos, somente poderá obter livramento condicional após o cumprimento de mais de 2 meses. Ah, professor, não sei nada de livramento condicional. Nem precisa, meu querido, tá? O condenado unicamente por crime de importunação sexual, crime constante no rol de delitos hediondos, negativo, tá? O crime de importunação sexual não consta do rol de crimes hediondos. E como eu costumo dizer para você, você precisa saber do rol, tá? Do rol, porque que o crime é inafiançável, suscetível de graça e anistia, todo mundo sabe. Mas precisa saber o rol, principalmente no que tange à atualização da lei, os institutos que foram incluídos pela atualização agora de 2024. Beleza? Tem que saber isso, tá? Tem que saber, porque senão você não vai conseguir gabaritar as questões da sua prova. Beleza, jovem? Tranquilo? Então, gabarito letra B de boi, vamos embora. Nossa segunda questão. Sobre os crimes hediondos, é correto afirmar: A. O réu condenado pela prática de crime hediondo não poderá recorrer em liberdade. Por quê? Ele tem que ficar preso o tempo todinho? Tá errado, tá, pessoal? Como eu já tratei com os senhores, a lei de crimes hediondos, ela vai trazer algumas consequências gravosas, tá? Consequências jurídicas gravosas, como é o caso da inafiançabilidade e da insuscetibilidade de graça, indulto e anistia. Isso não significa dizer que a pessoa que cometeu um delito hediondo não possa recorrer em liberdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá certo? Se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome, né? Pois é. A pessoa, ela pode tranquilamente recorrer em liberdade. O que não pode acontecer é ser arbitrada uma fiança, é que essa liberdade ela seja condicionada ao pagamento de fiança. Mas a fiança, a liberdade sem fiança pode ter sem nenhum problema, tá certo? Então, é possível sim que a pessoa que comete um delito hediondo, ela recorra em liberdade, sem nenhum problema, desde que isso não esteja condicionado ao pagamento de fiança, tá bom? P.
A pena por crime considerado hediondo será cumprida em regime integralmente fechado. Errado, né? Errado também. Lá na lei, se você abrir, você vai encontrar a disposição de que a pena ela deve iniciar em regime fechado, mas isso já foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, se a previsão atual, que era o início do cumprimento da pena em regime fechado, né, que você poderia progredir depois, foi declarada inconstitucional, quanto mais a possibilidade da pessoa passar o cumprimento da pena todinha em regime fechado, tá? Então, completamente inconstitucional isso aqui, beleza? Então, hoje, nem há possibilidade de você ingressar automaticamente no regime fechado é possível. Quem dirá você cumprir toda a sua pena em regime fechado, tá bom? Regime fechado, de passagem, é aquele onde a pessoa está propriamente dita presa, né? Está presa atrás das grades, sem sair de noite, né? Sem sair de dia e voltar de noite, sem estar ali no meio da rua com a pulseira, tá bom? É o que a pessoa fica presa o tempo todo. C. O crime hediondo praticado sem violência ou grave ameaça admite a concessão de liberdade provisória mediante fiança. Errado também. Por quê? Porque os delitos hediondos, sejam eles com emprego de violência ou grave ameaça ou sem emprego de violência ou grave ameaça, eles não admitem o pagamento de fiança, uma vez que nós já conversamos que esses delitos eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, indulto e anistia. Perfeito? O fato de ser sem violência ou grave ameaça não significa absolutamente nada. Nós temos, por exemplo, o crime que nós acabamos de tratar, que foi o gabarito da questão anterior, o crime de furto, né? Nós temos uma possibilidade do furto ser considerado hediondo. O furto não tem emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, por exemplo, tá? Então, nessa situação, mesmo que ele esteja dentro do rol de crimes hediondos, mesmo que ele não tenha a presença de violência ou grave ameaça, ainda assim será insuscetível de fiança. Não vai ter fiança, é inafiançável, porque mesmo que não tenha violência ou grave ameaça, é um crime hediondo, perfeito? E a lei não traz essa ressalva, tá? D. O réu condenado pela prática de crime hediondo somente poderá ter deferida a progressão após o cumprimento de 2/5 da pena. Negativo, tá? Artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que você tem que saber. Nós não trabalhamos mais com essas frações de tempo. Agora a gente trabalha, queridos, com porcentagem, tá? E no que tange a lei de crimes hediondos, a gente trabalha com 4 porcentagens: 40, 50, 60, 70. Essas são as porcentagens para quem comete crime hediondo progredir de regime, né? Para você ter aqui a sua progressão, perfeito? Não vou esmiuçar com você, porque nesse momento ele não está me solicitando isso, mas eu preciso que você saiba que a gente trabalha com porcentagem, precisa saber o artigo 112 da LEP e precisa saber que no que tange aos crimes hediondos, a porcentagem é de 40, 50, 60 e 70. Perfeito? Em uma outra oportunidade a gente conversa mais detalhadamente sobre esses patamares, tá? Só pode ser o nosso gabarito, se não for, né, não tem gabarito. A prisão temporária em decorrência da prática do crime hediondo terá prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Perfeito, né? É justamente a quebra do que foi falado na última questão que estava incorreto. Não é de maneira automática. Simplesmente a lei me diz que a prisão temporária tem um prazo de 30 dias e é prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Perfeito? Show? Aqui tá direitinho de acordo com o que tá na lei de crimes hediondos. Beleza? Vamos embora e vamos para a nossa terceira questão. De acordo com a lei de crimes hediondos, a lei 8.072 de 90, o crime de roubo será considerado hediondo se houver. Acabei de tratar com as senhoras e os senhores a respeito disso, né? Restrição de liberdade da vítima, emprego de arma de fogo ou ainda quando houver a ocorrência de lesão corporal grave ou morte, tá? Tem que se atentar a essa gradação da lesão. Por quê? Porque nós temos outras coisas no rol de crimes hediondos que envolvem a lesão, como é o caso da extorsão, que eu tratei com você, né? E na extorsão é qualquer tipo de lesão. Não traz a especificação se é leve, grave, gravíssima, tá? Já no roubo tem lesão grave ou morte, beleza? Essas 3 circunstâncias. Vamos ver qual é o gabarito. Emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum? Errado. Isso aqui é uma pegadinha, né? Por quê? Porque aqui é o furto, tá? Ai, professora, mas como é que o furto, que por sua essência é mais brando, né, não é mais grave que o roubo, é considerado hediondo nessas circunstâncias e o roubo não? Pois é, né, uma aberração aí jurídica. O legislador voou 100% na hora de fazer esse negócio aqui. Mas a gente vai trabalhar com aquilo que tem na lei, né? Então, na lei, no rol de crimes hediondos, o que é hediondo nesse sentido é o furto com emprego explosivo, não o roubo, tá? Cuidado para não se confundir. B. Concurso de 2 ou mais pessoas, negativa, que é causa de aumento de pena, né? Lá no Código Penal, mas pra gente não é considerado hediondo.
C. Subtração de substância explosiva também não é considerado hediondo. Restrição de liberdade da vítima, gabarito letra D de doido. E é emprego de arma de fogo de uso proibido, excluídos os casos de uso restrito, negativo. Porque eu disse para você que se houver o emprego de qualquer arma de fogo, seja ela de uso permitido, seja ela de uso proibido, ou seja ela de uso restrito, será igualmente considerado hediondo. Perfeito? Tranquilos? Fácil demais essa daqui, né? Vamos avançar, vamos para a nossa quarta questão. Já tinha beber aqui 10 centavos de água para a gente poder continuar, beleza? Só um minutinho. Vamos lá. Diante do que estabelece a Lei 10.826 de 2003, que trata, a partir de agora, do Estatuto do Desarmamento, né? Analise as afirmativas abaixo, enumeradas de 1 a 5. Vamos lá. 1. No crime de tráfico internacional de arma de fogo, tipificado no artigo 18 da lei, a pena, de acordo com o que prevê o artigo 19 da mesma lei, será aumentada de 1/3 se a arma de fogo for de uso permitido e de metade se a arma de fogo for de uso proibido ou restrito. Queridos, aqui está incorreto, né? Porque lá no artigo 19 vai dizer que a gente vai ter um aumento, mas é um aumento da metade, tá certo? Aumento da metade. Quando a gente tiver o crime de tráfico internacional de arma de fogo ou ainda o crime de comércio ilegal de arma de fogo, praticado ali num contexto que envolva arma de fogo de uso proibido ou restrito, tá certo? Então, essas duas circunstâncias vai aumentar a pena de metade e não um aumento de 1/3, ou ainda retirando, né, aqui algum tipo de arma de fogo colocando. É aumento da metade para os crimes de tráfico internacional de arma de fogo e comércio ilegal de arma de fogo que envolvam arma de fogo de uso restrito ou proibido. Perfeito? Então, aqui está incorreto. Se essa primeira está incorreta, a gente pode naturalmente começar excluindo, né, aqui, que é assim que a gente responde questão de prova, né? Então, essa aqui tá errada, filho, ó. Essa tá errada, essa tá errada, essa tá errada. Gabarito letra D de doido. Precisa de mais alguma coisa? Não. Mas a gente vai ler? Claro que vai, porque a gente tá em aula, né? B, segundo, né? No crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16, a pena será aumentada de metade se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Perfeito. Tá correto, tá? De fato, nos crimes do artigo 14, 15, 16, 17, né? Tem mais algum? Acho que 18, né? Aqui é porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Aqui é o crime de disparo de arma de fogo. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo. Nesses casos aqui, do artigo 14 ao 18, a gente vai ter o aumento de pena na metade, se forem cometidos ali por pessoas, né, que estejam tipificadas ali nos artigos 6º, 7º e 8º, pessoas constantes, né, tipificadas não, constantes ali no artigo 6º, 7º e 8º, que vai tratar ali dos agentes públicos, né, e de outras pessoas que têm ali a possibilidade de portar arma de fogo, ou ainda se a pessoa for reincidente específico em crimes dessa natureza, perfeito? Aumenta de quê? Aumenta da metade, igual a gente tratou na primeira possibilidade, né? Na primeira alternativa que ele trouxe, beleza? Então essa segunda tá certa. Se a segunda tá certa, eu posso continuar lendo, né? 3. No crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, artigo 14, né? A pena será aumentada de metade se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Perfeito. Artigo 14, aumenta de metade, reincidente específico. Tá certo isso aqui? Beleza demais. Então a gente pode continuar lendo. 4. No crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 17 da lei, a pena, segundo o artigo 19 do mesmo diploma, será aumentada de metade, tanto para a arma de fogo de uso permitido, quanto para a arma de fogo de uso restrito. Negativo. Eu já vi com você bem aqui, ó, em cima, quando a gente estava tratando da primeira, que o crime de comércio ilegal de arma de fogo e o de tráfico internacional de arma de fogo, eles terão aumento da metade no caso em que envolva arma de fogo de uso proibido ou restrito. Permitido não, tá bom? E aqui embaixo,
O Estatuto do Desarmamento prevê pena mais branda para a adulteração de sinal identificador de arma de fogo de uso restrito do que a adulteração de sinal identificador de arma de fogo de uso proibido. Professora, não entendi. Aqui está correto, né? Porque é o seguinte, lá no artigo 16, antes tratava de arma de fogo de uso restrito e proibido. Agora continua tratando, mas de maneira diferente. Você vai ter o CAPT e as condutas, né, que são ali voltadas para arma de fogo de uso restrito. E quando cai para esses crimes, esses mesmos delitos, envolverem arma de fogo de uso proibido, a gente vai ter uma qualificadora. Então, vai aumentar a pena. Logo, é correto eu afirmar que vai prever pena mais branda para essa conduta aqui que ele está me trazendo, né? Se for arma de fogo de uso restrito, do que de uso proibido. Por quê? Porque sendo uso proibido vai qualificar. Se qualifica, aumenta. Então, naturalmente, o restrito é mais brando do que o proibido, né? Deixa eu trazer para você o artigo para ficar mais claro, tá? Vamos lá. Ó, nos crimes previstos no artigo 17 e 18, né, que aqui é o comércio e aqui é o tráfico internacional de arma de fogo, acessório e munição, a pena é aumentada de metade se a arma de fogo, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito, perfeito? Nos crimes previstos no artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, 15, disparo de arma de fogo, 16, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, 17, comércio ilegal e 18, tráfico internacional, a pena é aumentada de metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidos no artigo 6º, 7º e 8º, e ainda se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Perfeito? Tratamos sobre isso aqui. Agora, avançando, o artigo 16, que trata do posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, tá vendo? Não tem proibido aqui, é só restrito. Possuir, deter, portar, adquirir tal e tal e tal e tal e tal, arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, vai ter uma pena que é de reclusão de 3 a 6 anos e multa, né? Aqui nós temos as condutas equiparadas, perfeito? Que como ele trouxe pra gente, ó, deixa eu ver aqui qual foi a alternativa que ele trouxe, né? Adulteração de sinal de identificação. Ó, modificar as características de arma de fogo, a possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, beleza? Tudo isso aqui vai ter a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Agora, lá no parágrafo 2º, ele vai dizer que se essas condutas descritas tanto no CAPT quanto no parágrafo 1º, que são as condutas equiparadas, envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12. Tá vendo como muda? Então, aqui a gente tem uma qualificadora, tá bom? Qualificadora. Logo, isso aqui é mais brando do que isso aqui, de acordo com o que trouxe a alternativa, perfeito? Isso aqui, como você pode notar comigo, foi uma alteração, né? Trazida pelo pacote anticrime no ano de 2019, então é bom que nós nos atentemos a isso aqui. Perfeito, queridos? Vamos avançar e vamos para a nossa quinta questão. Henry Fonda pertence à tradicional família de imigrantes que desenvolveu métodos de exploração de atividade agropecuária mais modernos, gerando ganhos de produtividade. Em determinado momento, a família controladora da sociedade empresarial foi contatada para ingressar no ramo de negociação de arma de fogo. Buscando otimizar o processo de legalização do negócio, consulta o seu departamento jurídico sobre a possibilidade de importar armas como amostras para futuros clientes, com possibilidade de aluguel destas como opção de compra. Nos termos da Lei 10.826 de 2003, adquirir ou alugar no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar é crime de quê? Aí aqui ele tenta te confundir, né? Porque ele traz aqui uma possibilidade de importação e depois ele me traz, né, aqui o fato da pessoa adquirir ou alugar no exercício de atividade comercial. O fim aqui, o que ele está me trazendo de conduta é o exercício de atividade comercial. Falou de exercício de atividade comercial, meu querido, só pode ser o crime do artigo 17, que é o de comércio ilegal, tá bom? Ilegal, mesmo que ele tenha trago isso aqui, ele só trouxe aqui para encher linguiça e para tentar confundir você, beleza? Não é tráfico internacional, não é uso ilegal de arma de fogo, não é efetivação ilegal de arma de fogo, gabarito a letra D, comércio ilegal de arma de fogo, que está lá tipificado no artigo 17 da nossa lei. Perfeito? Show?
Falou de comércio, né? É comercial, é dentro de comércio. Perfeito? Vamos avançar, muito fácil essa. Questão de número 6. São condutas tipificadas como crime na Lei 11.343 de 2006, exceto aqui a Lei de Tóxicos, né? Lei de Tóxicos, que a gente também pode chamar de Lei de Drogas, beleza? Ele quer o que não é uma conduta tipificada nessa lei. Vamos lá analisar. A. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso aqui é um crime? É. Tá tipificado na lei de drogas? Tá. Onde é que eu vou encontrar isso aqui? Artigo 33, né? Artigo 33, caput, é o crime de tráfico de drogas propriamente dito, perfeito? Então não pode ser o nosso gabarito, porque ele quer o que não é um crime tipificado na lei de drogas. B. Oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Aqui também é um crime que está tipificado lá na lei de drogas, também no artigo 33. Artigo 33, parágrafo 3º, beleza? Esse crime é tipificado, então não pode ser o nosso gabarito. C. Usar ou consumir drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Gabarito, letra C de corno, né? Aquele seu amigo que tanto levou aí no carnaval. Pois bem, usar ou consumir drogas não é crime. Usar a droga não é crime. Ai, professor, então não tô entendendo mais nada. Porque eu assisti uma aula com a senhora um dia desse, eu assisti aula com o professor fulano de tal, e ele disse que aí não tinha sido, o artigo 28 não tinha sido descriminalizado, tinha sido despenalizado. Eu não tô retirando isso não, tá? O que eu tô dizendo pra você é que usar não é crime. Mas se não foi descriminalizado, foi só despenalizado, e usar não é crime, não está batendo as informações. Calma, é porque no artigo 28 não tem esse verbo, usar. Se não tem a palavra usar, eu não posso criminalizar, a gente tem que seguir o princípio da legalidade, né? Eu não posso criminalizar uma pessoa por usar se não tem no artigo. Agora lá tem portar, né, para consumo pessoal, adquirir para consumo pessoal. Aí sim você pode ser enquadrado no artigo 28. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura desse artigo, tá certo? Transportar para consumo pessoal. Tem como você usar sem transportar a droga, sem estar portando a droga? Tem? Eu tô aqui com cigarro de maconha. Usar não é crime, mas portar a droga para usar é? Sim. Então eu posso ser enquadrado de outra forma, mas usando não. Por quê? Porque o verbo usar não está no artigo 28, tá bom? Então aqui é o nosso gabarito. Não é um crime tipificado, não é uma conduta tipificada na lei de drogas, tá bom? Gabarito letra C. D. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 da nossa Lei 11.343 de 2006. Crime também, tá? Isso aqui é o crime do artigo 37 da nossa Lei de Drogas, beleza? E por último, conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Crime também. Crime do artigo 39 da nossa lei de drogas, perfeito? Conduzir aqui em embarcação ou aeronave. Lembrar que a gente não tá aqui incluso, né, o automóvel, beleza? O carrinho, né, não está aqui incluso, beleza? Show de bola? Pronto. Vamos avançar e eu vou mostrar para você o artigo 28, tá? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetida às seguintes penas: advertência, prestação de serviço à comunidade, comparecimento a programas ou cursos educativos. Tem em algum lugar aqui a palavra usar? Não tem. Se não tem, eu não posso responsabilizar a pessoa por essa conduta. Agora, como eu disse, eu tenho como usar sem transportar? Não tenho, né? Eu tenho como usar sem trazer comigo? Não tenho. Geralmente, eu tenho como usar sem eu adquirir? Não tenho, a menos que eu faça a plantação na minha casa, né? Que você vai ver que também, se eu planto para consumo pessoal, também é uma conduta equiparada. Mas usar não é crime, tá bom? Então, cuidado com o que traz alternativa pra gente no Silas na hora da leitura. Show de bola?
só reiterando, né? De fato, não foi descriminalizado, foi despenalizado. E a gente pode dizer isso, já que não há aqui entre o rol de sanções penas privativas de liberdade. Não tem. A pessoa que comete o artigo 28, independente das vezes em que ela comete, ela não pode ser submetida a uma pena privativa de liberdade. Perfeito? Por isso, despenalizado. Show? Vamos avançando? Questão de número 7. Analise as informações a seguir. Ainda é sobre a lei de drogas, né? O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, cuidado que a IDECAM cobrou isso aqui na prova da Guarda Municipal de Fortaleza, né? Para saber qual era a siglazinha da lei de drogas. É o SISNAD, tá? Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Prescreve medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social do usuário dependente de drogas. Certo ou errado isso aqui? Certo. Assim que você abre a lei, no artigo 1º já vai dizer isso, tá bom? Então, isso aqui tá correto. Tá perfeito. Aqui eu já posso tirar essa alternativa B, né? Já que ele quer a correta, ó. E essa alternativa B tá me dizendo que nenhuma afirmativa tá correta. Posso tirar. Por quê? Porque aqui é a expressa previsão do artigo 1º da lei, tá? 2. Considera-se como drogas, segundo a Lei 11.343, de 96, a substância ou produtos capazes de causar dependência. Aqui tá errado, né? Não é de 96, né? É de 2006, né? Vamos só confirmar aqui. Ó, 2006, tá? 96 não. Vamos lá. Considera-se como drogas, segundo a Lei 11.343 de 2006, as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionadas em lista atualizada periodicamente pelo Poder Executivo da União. Perfeito também. Lembrando que na lei de drogas a gente fala de uma lei, de uma norma penal em branco, né? Porque falta o conceito do que seria droga. Na verdade, não o conceito do que seria droga, mas o que seriam as drogas? Quais são as substâncias, né? Que são consideradas drogas? Onde é na lei de drogas que diz que a maconha é uma substância ilícita, né? Não diz. Então isso vai estar numa portaria da Anvisa, né? Como a gente sabe. Então isso aqui também está correto, né? Assim que a gente abre a lei, a gente tem aqui a definição do que seriam, né? Essas substâncias capazes de causar dependência. Entretanto, a gente não tem ali relacionado num rol quais são essas substâncias, tá? Então a gente tem um conceito meio que quebrado, né? Aqui também está correto. Se essa está correta, eu posso tirar essa C, que me diz que apenas uma alternativa está correta, né? E 3, são proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos, dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas. Até aqui tá perfeito, tá? Não havendo hipótese alguma para autorização legal regulamentar. Aí aqui tá errado, tá bom? Porque via de regra é proibido realmente, né, o plantio, a cultura, a colheita, a exploração desses vegetais, né, que possam aqui ser extraídas ou produzidas essas substâncias ilícitas, mas há possibilidade sim de autorização legal para isso, tá? E a gente também vai ter isso aqui trazido ali no início da lei de drogas. Então a gente pode assegurar aqui que o nosso gabarito é letra D de delta, porque apenas 2 alternativas estão corretas, de acordo com o que a gente vai observar aqui na nossa lei, né? Essa lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que a gente pode chamar de SISNAD. Esse SISNAD ele vai prescrever medidas de prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social do usuário dependente de drogas. Estabelece normas para a repressão, a produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas e define crimes, né? A partir ali do nosso artigo 28, que depois a gente retoma lá no artigo 33, perfeito? Em diante. Parágrafo único. Para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em lista atualizada periodicamente pelo Poder Executivo da União, que é quem tem a função de fazer isso. Artigo 2º. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita, a exploração de vegetais e substratos, dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal. Então, há a possibilidade? Há sim. Por quê? Porque está me ressalvando essa hipótese, né? De autorização regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente de rituais, né, religiosos. Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais? Então, quem é que pode? A União é quem pode fazer essa autorização. Há possibilidade, né? Para quê? Exclusivamente para fins medicinais ou científicos,
em local e prazo pré-determinados, não é ad eterno, não é para sempre, não é de bolo, e há uma fiscalização, beleza? Respeitadas as ressalvas supramencionadas, como nós já tratamos aqui por cima. Show de bola? Tranquilo? Então vamos avançar e vamos para a nossa próxima questão, questão de número 8. A respeito do que dispõe a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, acerca do tratamento do usuário dependente de drogas, analise as afirmativas abaixo. Aqui você vai encontrar lá no artigo 23 o que dispõe acerca da internação, tá bom? Por quê? Porque além de definir os crimes, a gente também tem que tratar, né, a pessoa que já foi atingida ali pela droga, né? E uma das modalidades de tratamento é justamente a internação. Então, preciso que você se atente a isso, porque é bastante cobrado em prova na atualidade, tá bom? Primeiro, nos casos de internação voluntária, porque a gente tem dois tipos, tá? A gente tem internação voluntária e involuntária, precisa saber as duas, tá bom? No caso da voluntária, seu término se dá tão somente por determinação do médico responsável. Aqui está incorreto, meus queridos, tá? Se a internação ela é voluntária, é porque a pessoa consentiu, ela quis, né, voluntariamente se internar. Nesse caso aqui, essa desinternação, esse término, ele vai se dar tanto por determinação do médico responsável, quanto por solicitação. Solicitação tem que ser de maneira escrita de quem? Da pessoa, né? Da pessoa ali que consentiu em ser internada, tá bom? Então, aqui não é tão somente por determinação do médico responsável. A pessoa também tem essa prerrogativa, essa possibilidade de querer interromper o seu próprio tratamento, desde que seja de maneira escrita, tá? Essa primeira tá incorreta, né? Se a primeira tá errada, meu anjo, ó, tiro essa, fico só com 3, que fica mais fácil, né? 2. A internação involuntária, que é outra modalidade, se é involuntária é porque a pessoa não quer ir se internar, né? Perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação. Claro, não é para sempre. É só você pensar na prisão, né? De qualquer forma aqui, a pessoa está sendo privada de sua liberdade. Então tem um tempo. Qual é esse tempo? É o tempo necessário à desintoxicação. E o prazo máximo, cuidado, não é o prazo mínimo, né? É de 90 dias, perfeito, tá? Tendo o seu término determinado pelo médico responsável. Aí aqui tá perfeito, tá correto, tá bom? Aqui está tudo ok, logo eu posso tirar essa daqui. Por quê? Porque não me traz a alternativa, né, de número 2 como correta e essa tá perfeita, tá bom? 3. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Perfeito também, né? Comunidade terapêutica acolhedora é para acolher a pessoa e ter um tratamento externo, tá? Que não seja por meio de internação, beleza? Então, é vedada, sim, a realização de qualquer modalidade de internação nessas comunidades terapêuticas acolhedoras. Logo, se essa tá certa, eu já posso afirmar que o gabarito é letra D de delta, né? 4, só para a gente confirmar. Todas as internações e altas de que trata essa lei deverão ser informadas em no máximo 5 dias ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos outros órgãos de fiscalização por meio do Sistema Informatizado Único na forma do regulamento dessa lei. Errado, né? Qual é o prazo para ser informado? O prazo máximo é de 72 horas, tá certo? Informa ao MP, informa à Defensoria Pública e informa aos outros órgãos de fiscalização. Todas as internações, sejam elas voluntárias ou involuntárias, tá? Bem como as altas, mas é no prazo de 72 horas e não no prazo de 5 dias. Perfeito, meus queridos? Show de bola? Então tiraremos essa daqui, gabarito a letra D de doido e vamos avançar para a nossa nona questão. Estamos já terminando, estamos já se encaminhando para o final. 9. Pocahontas Mar foi submetida à investigação, acusada de ter cometido crime de roubo contra a instituição financeira de âmbito nacional, que gerou prejuízo de milhões de reais. Seu nome foi incluído no inquérito criminal após confissão obtida depois de grave ameaça do partícipe do evento, Osiris Atum, que também indicou outros integrantes da quadrilha que realizou o ato. Nos termos da Lei 9455 de 97, constranger alguém com emprego de grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico com o fim de obter confissão da vítima, caracteriza o crime de quê? Ô, pessoal, pelo amor de Deus, né? Se você está constrangindo, está com um emprego de violência ou de grave ameaça, né? Causando aqui um sofrimento físico e pode ser mental também. Com o fim de obter confissão, eu estou dentro da tortura, prova, ou tortura, confissão, ou ainda tortura persecutória. Claro que é um crime de tortura, tá? Você tem que saber aqui
naturalmente como é que a gente conceitua o crime de tortura. Isso aqui é a questão mais fácil que eu trouxe até hoje. Se você errar isso aqui, não diga que assistiu essa aula comigo, tá bom? Então, nesse caso, constranger alguém com emprego de grave ameaça, causando sofrimento físico, com o fim de obter confissão, não é sequestro, não é comissão, não é assédio, só pode ser tortura. Perfeito? Show? Até porque ele traz bem aqui o número da lei. Precisava você saber? Precisava não, tá bom? Vamos embora. Questão número 10, que essa aqui foi fácil demais. 10. Sobre a lei de tortura, é correto afirmar: A. Em decorrência da gravidade do crime de tortura, não se admite sua tentativa. Negativo, tá? É possível sim a tentativa no crime de tortura. Beleza? Show. Não precisa mais de explicações. B. O crime de tortura é próprio. Somente poderá ser praticado por agente público. Negativo, tá? Via de regra, o crime de tortura é um crime comum. Pode ser praticado, cometido por qualquer pessoa. Agora, é claro, nós temos vários tipos de tortura. E aí, de acordo com o tipo de tortura, eu vou classificar, tá certo? Quais são os crimes de tortura que são próprios? Os tipos de tortura, na realidade, que são crimes próprios. A gente vai ter aqui a tortura castigo. A gente tem também a tortura por tortura, que eu também posso chamar de tortura própria, tá? Tortura propriamente dita. E tem também a tortura que é a imprópria, que eu também posso chamar de tortura omissão, beleza? Que é aquela pessoa que tinha o dever de evitar ou apurar determinada conduta. Isso aqui é crime próprio, tá bom? Aqui só pode ser praticado por quem tem a guarda, poder ou autoridade sobre a pessoa. Aqui, né, é a pessoa que tem ali sob sua tutela, uma pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. E aqui embaixo é a pessoa que tinha o dever de evitar ou de apurar, tá certo? Beleza? Aqui são crimes próximos. Por quê? Porque exige uma pessoa específica, né, um sujeito ativo específico, beleza? Mas todos não. Tortura confissão, tortura prova, persecutória é um crime comum, tá? Tortura criminosa é um crime comum. Tortura discriminatória é um crime comum. Então, cuidado com essas afirmativas, beleza? Aqui tá errado. O crime de tortura é um delito que se equipara ao crime hediondo. Perfeito, né? 3TH. Tráfico, tortura e terrorismo. Crimes equiparados a hediondos. Cuidado que eles não são hediondos, eles só são equiparados, que não estão no rol de crimes hediondos, tá bom? Letra C. D. Para que ocorra o crime de tortura, é necessário que o autor do crime tenha se utilizado da violência no modo de agir. Negativo, tá? Ele também pode se utilizar da grave ameaça. E você vai ver que nessa situação aqui, ó, da tortura por tortura ou tortura própria, nem isso precisa. Nem precisa de violência ou grave ameaça, tá bom? Então, cuidado. Pode ser por violência ou pode ser por grave ameaça. E a tortura própria, em específico, não vai requerer essa violência ou grave ameaça para que reste a caracterização do delito, tá bom? Errado, né? E aí? Aquele que se omitir do dever legal de apurar o crime de tortura, que é esse aqui que a gente tratou por último, né? Incidirá nas mesmas penas previstas para quem comete o crime da forma dolosa. Errado, né? Se fosse lá no Código Penal, isso aqui estaria correto. Mas aqui na lei de tortura, a pessoa que comete a tortura imprópria ou a tortura omissiva, que deixa de agir quando ela tinha o dever de agir, de evitar, né? Ou de apurar determinada conduta, ela vai ter uma pena que é de detenção de 1 a 4 anos. Diferente da tortura, que geralmente vai ter uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, tá bom? E aí a gente vai ter as qualificadoras, vai ter as causas de aumento de pena, mas via de regra, reclusão de 2 a 8. Nesse caso da tortura omissão, é detenção de 1 a 4 anos, é mais brando. Por quê, professora? Porque assim quis o legislador, tá bom? Ninguém discute com isso aqui. Beleza? Show de bola? Gabarito letra C. Aqui o artigo 1º vai dizer que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego, seja de violência ou de grave ameaça, causando, para tanto, sofrimento físico ou mental. Aí vai ter as condutas, né? E lá no parágrafo 1º vai dizer que nas mesmas penas do crime de tortura, que é de reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Tá trazendo aqui a violência? Não. Tá trazendo a grave ameaça? Não. Então, há um tipo penal que não exige nem a violência nem a grave ameaça, tá certo? Então, cuidado com as afirmações, beleza? Show? Vamos avançar. Questão de número 11. Com a intenção de obter informações sobre a organização do tráfico de drogas, guardas municipais submetiam moradores a interrogatórios,
causando sofrimento físico e mental por intermédio, né, por emprego de violência ou grave ameaça. Qual é o crime aqui? Crime de tortura, né? Os agentes foram denunciados pelo crime de tortura nos termos da Lei 9455 de 97. É correto afirmar que, vamos lá, A. Aumenta-se a pena em 2/3 por serem agentes públicos. Aqui tá errado, né, pessoal? Por quê? Aquele bizu bem batido, que é o bizu do Dica Gás. Professora, eu nunca vi esse bizu, a senhora pode detalhar? Com certeza, tá? Quando o crime ele é cometido contra deficiente, idoso, que é aquela pessoa maior de 60 anos para essa lei, criança, adolescente, gestante, por agente público ou mediante sequestro, a gente vai ter uma causa de aumento de pena, que é de 1/6 a 1/3, tá certo? Aumenta-se de 1/6 a 1/3 cometidos contra deficiente, idoso, criança, adolescente, gestante, por agente público ou mediante sequestro. Quem foi que cometeu o crime aqui? Foram guardas municipais, agentes públicos. Qual é o patamar de aumento? 1/6 a 1/3. Logo, né, não é 2/3, tá bom? B. Os agentes podem ser anistiados por meio de lei própria, desde que haja fundamento negativo. Por quê? Porque o 3TH, o tráfico, a tortura, o terrorismo e os hediondos, eles são inafiançáveis e eles também são insuscetíveis de graça, indulto e anistia, não é isso? Então, eles não podem ser anistiados. C. O agente que tivesse omitido em face das condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, pode ser somente responsabilizado disciplinarmente. Claro que não. Ele vai cometer o crime, como nós já tratamos, é o crime de tortura omissão, ou também tortura imprópria, e ele vai ter uma pena de detenção de 1 a 4 anos, que é naturalmente uma pena mais branda, tá bom? D. Se da ação praticada resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, aplica-se a penalidade correspondente. Não entendi. Se da ação praticada resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, aplica-se a penalidade correspondente. É correspondente àquele, não entendi, né? Porque vai ser uma qualificadora nesse caso. Vamos ler a E para ver se eu consigo entender isso aqui. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Aqui está correto, né? Então vamos ler a D de novo. Se da ação praticada resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, aplica-se a pena correspondente. Ele quer me dizer que se eu pratico uma tortura e ela tem ali, né, nesse mesmo contexto, desdobramento de uma lesão grave ou gravíssima, a pessoa vai responder como se tivesse praticado uma lesão grave ou gravíssima. Só que não é verdade. Ela vai responder pela tortura qualificada pela lesão grave ou gravíssima. Vai ter uma causa de qualificação, né? Vai aumentar a pena de alguma forma. Vai ter uma modificação dessa pena, tá bom? Então, não é a pena dos crimes correspondentes. Vai responder ainda por tortura, só que de maneira qualificada, tá certo? Esse é o erro, beleza? E, de fato, a condenação pela tortura, né, ocasiona ali como um efeito automático da condenação a perda desse cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Perfeito? Show de bola? Vamos correr que está encerrando o nosso horário, tem mais 2 questões para tratar. 12. Ainda no que se refere à Lei de Execuções Penais e suas alterações, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, poderá ser submetido a critério do juiz a identificação do perfil genético mediante extração de DNA a partir de técnica adequada e indolor por ocasião de ingresso no estabelecimento prisional. Negativo, né? Porque ele não poderá ser submetido a critério do juiz, ele deverá, é obrigatório. Ele vai participar dessa extração, né, do perfil genético, dessa extração do DNA. Isso aqui é uma obrigatoriedade, tá bom? Então não é a critério do juiz, não é facultativo e não é poderá, deverá ser submetido, beleza? Artigo 9º-A. B. É autorizada a utilização de amostra biológica, que é essa mesma extração aqui, coletada do condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, para fins de busca familiar, caso o condenado não tenha familiares conhecidos. Negativo, né? A gente vai verificar lá no artigo 9º que a gente pode utilizar isso aqui tão somente para permitir a identificação pelo perfil genético, tá bom? Para fins de identificação. Sei lá, a pessoa fugiu do cárcere, né, estava presa, se evadiu,
aí modificou o rosto, né? Modificou ali tudo, não dá mais para reconhecê-la, né? Ali pela sua face, a gente vai utilizar ali esse DNA que foi colhido para fins de identificação, né? Sei lá, pegou uma pessoa que você acha que é, né? Vai bater os DNAs para saber, mas nunca para outras situações. Não é autorizado para fenotipagem genética ou para busca familiar, tá certo? Tem aqui a ressalva do que pode acontecer com esse DNA, tá bom? Então aqui tá errado. C. A pena privativa de liberdade, será executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 30% da pena, se o apenado for primário e se o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, negativo, né? Aqui o patamar é o de 25%, de acordo com o artigo 112 da LEP, né? 25% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 30% se o apenado for reincidente, tá certo? Tem que saber o artigo 112, tá? Tô correndo porque eu tenho 4 minutos para terminar essa aula, ainda tem mais uma questão. Então segura as pontas aí. D, que é o nosso gabarito. No caso da mulher gestante ou que seja mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência, um dos requisitos para a progressão de regime é o cumprimento de ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Perfeito. Artigo 112 da LEP também, né? Gabarito letra D. Ó, tá aqui embaixo. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão do regime são cumulativamente esses dois aqui, mais ter cumprido ao menos 1/8 da pena do regime anterior. E aí tem também a possibilidade aqui, né, o requisito, né, dela ser primária, não ter cometido o crime com violência ou grave ameaça, não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente, não integrar a ORCRIM, né? E aqui embaixo, o cometimento do novo crime doloso ou falta grave vai implicar a revogação desse benefício de progressão de regime. Perfeito? Show de bola? Vamos para a nossa última questão, queridos. Ó, é dever da pessoa condenada. O que é um dever da pessoa condenada? O asseio da cela é um dever? Ela tem que manter o asseio da cela? Acho que é isso, né? Gabarito, letra A de aprovado. Asseio da cela é um dever da pessoa condenada. Agora, a constituição do pecúlio é um dever? Não, é um direito da pessoa condenada. O chamamento nominal, não ser chamado por número, 02, 05, 08, é um direito, é um dever da pessoa? Não, é um direito da pessoa. Previdência social é um dever da pessoa? Não, é um direito da pessoa. Visita íntima, deixa eu voltar aqui, peraí. Visita íntima, né? Pra dar aquela namoradinha, aquelas coisinhas de vez em quando. É um dever da pessoa? Não, é um direito, tá? É um direito da pessoa. Ah, a pessoa não concordo. Nem eu, mas fazer o quê? Né, meu filho? Tá disposto lá na LEP, tá? Então, gabarito é letra A. É dever da pessoa o asseio da cela, tá? É, de fato, dever. Ó, higiene pessoal e asseio da cela, o alojamento. Você encontra os deveres lá no artigo 39 da nossa Lei de Execuções Penais. Perfeito, meus queridos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para nós tratarmos. Ó, ainda tem uma questão de número 14. Constitui falta grave cometida pelo condenado a pena privativa de liberdade expressamente prevista na LEP, artigo 50, tá? Vamos ver aqui o que é constituir uma falta grave. Deixar de indenizar a vítima, se possível fazê-lo, pelo crime a que é condenado? Não tá? Isso aqui não tá no rol de faltas graves, ó. O que é que a gente tem de falta grave? Falta grave, tá? Tem outras faltas? Tem, mas ele quer falta grave. Incitar ou participar de um movimento para subverter a ordem ou disciplina, fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro, provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas, inobservar os deveres previstos, né, lá no artigo 39, tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos, recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, que nós acabamos de tratar, artigo 9º-A, é uma obrigação da pessoa, né? Ela vai obrigatoriamente se submeter à extração do DNA. Ela pode se recusar? Pode, ela não vai ser forçada, ela é obrigada, ela não é forçada. Se ela se recusa, falta grave, tá? Aí ela silas, né? Porque ela deixa de ter alguns benefícios, tá bom? Então, ó, não está no rol. Indenizar, deixar de indenizar a vítima, se possível fazê-lo por crime a que tenha cometido, a que seja condenado, né? B, faltar com urbanidade e respeito aos demais condenados. Você acabou de ler comigo e viu que não tem esse dispositivo.
Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Perfeito, né? Acabei de explicar para você e você acabou de ler comigo aqui no inciso 8º da lei, tá bom? Negligenciar a higiene pessoal a asseio da cela também não é uma falta grave e simular moléstia ou doença grave também não é uma falta grave, conforme a gente acabou de ler aqui no artigo 50. Perfeito, queridos? Tranquilos? Então, vamos finalizar por aqui a nossa aula de hoje. Tratamos aqui de 14 questões que podem vir aí a ser cobradas eventualmente na prova dos senhores, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, desculpa qualquer coisa, a gente se encontra numa próxima, tratando de muito mais legislação extravagante para você, que vai fazer o concurso da Polícia Penal, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato no @profaclismanialves. Tamo junto, até a próxima, um beijo, tchau, tchau. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro.